Vamos hoje dar continuidade no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 em adiante. Em nome de Jesus, nós vamos orar e sempre chamar o Espírito Santo para nos instruir. Meu Rei e Salvador, Tu és bem-vindo e Tu és invocado agora, Espírito Santo, para nos instruir acerca da Sua palavra. E eu lhe agradeço, Senhor, porque Tu és a luz que brilha do nosso caminho para Damasco. Tu és a luz, a Sua palavra, que faz com que nós caímos no nosso cavalo, para que um grande encontro aconteça nas nossas vidas. Nós estaremos, meu Rei, falando sobre Saulo, que um dia se tornou Paulo. Pois a minha oração, Senhor, é que o Senhor faça desse povo que reconheça a sua unção através do ministério da OSI, que o Senhor possa me usar para preparar essa geração que tornará muitos Saulos em Paulos, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, preparem-se, porque agora um banquete o Senhor vai nos dar. A semana passada tem sido fantástico, tremenda a palavra que o Senhor tem nos dado, mas nós vamos dar continuidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3. Relata a passagem da grande conversão de Paulo, um grande impacto que modificou absolutamente toda a trajetória de Saulo, um homem obstinado a fazer aquilo que Deus não queria, por mais que Saulo pensava que era o certo. Ou seja, Saulo era um fariseu, um homem, naquela época jovem, que tinha um futuro no meio do sinédrio, um futuro de ser um religioso renomado, um religioso que estudou com os maiores mestres da época, chamado Gamaliel. E Saulo foi até Jerusalém para pedir uma carta de autorização para o sumo sacerdote para perseguir os cristãos e uma carta de autorização para entrar nas sinagogas em Damasco para prender os cristãos, todos aqueles que proferirem o nome de Jesus. Obstinado para ir contra o Senhor, Paulo vai lá junto com alguns homens e na estrada de Damasco, indo para Damasco, antes de chegar lá, a sua caminhada foi interrompida por uma luz, que não é uma luz como aquela que agora está me iluminando, não é uma luz como a luz do meio-dia, não, era a luz do Senhor, uma luz que faz cair qualquer homem, do mais duro que seja, uma luz que não resiste ao mais soberbo, ao mais importante dos homens, que não resiste ao faraó, que não resiste a ninguém. E no qual Saulo não conseguiu resistir. E essa luz se manifestou e a Bíblia diz que Saulo caiu por terra. Eu expliquei a semana passada que Saulo caiu do seu cavalo. Sim, não se sabe realmente se Paulo estava andando a cavalo ou está andando a pé, mas o que importa é que Saulo realmente estava andando e Deus o fez cair. Eu expliquei a semana passada o fato de Saulo ter caído a cavalo. Pois para um grande encontro com Deus genuíno e verdadeiro, é necessário que você tenha um início, um ponto de partida para uma conversão acontecer.
E esse ponto de partida, ela se inicia com um tombo. Sim, com um tombo, meus amados. É necessário que caia por terra toda e qualquer altivez, toda e qualquer vaidade do homem. Todos os valores no qual Saulo dava importância, Deus fez um reboliço e diz: isso aqui é lixo, Paulo. Saulo, tudo aquilo que tu pensava ser, pois não é. Saulo, tudo aquilo que tu diz, isso é importante, isso me agrada, caiu por terra. Pois isso é a vida de um religioso. Quando uma pessoa acha que sua religião é tal e importante, é aquilo que agrada a Deus, pois aquilo que pensava não era mais. Vocês estão dispostos a se tornar um homem que, através da luz que produz a palavra de Deus, a palavra da revelação, que disse nas Escrituras que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, uma palavra que brilha, essa mesma luz está sendo emanada nesta noite sobre todos os lares, e essa luz tem capaz de fazê-lo cair do seu cavalo. Essa luz é capaz de fazê-lo cair do seu orgulho, da sua vaidade, e fazer com que o seu entendimento seja colocado à prova. Como? Se você realmente decide entender e reconhecer o dia em que essa luz está lhe alcançando. Porque isso que determina um verdadeiro encontro com Jesus. Não é você nascer na igreja evangélica. Não é você estar acostumado em ser o evangélico e dizer: eu me escondo na igreja evangélica, eu sou salvo porque eu nasci, porque já no ano não sei o quê, eu entreguei minha vida a Jesus. Mas será verdadeiramente que você iniciou um encontro com Jesus, com o Mestre? Pois nós vamos dar continuidade a esse grande e poderoso encontro que Paulo teve. E a Bíblia diz que Paulo, no versículo 4, ele caiu por terra. E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Eu cheguei a falar a semana passada que nós, muitas das vezes, pensamos que nós não perseguimos Jesus. Mas sim, nós o perseguimos. Nós o perseguimos pela nossa obstinação em pensar fazer as coisas certas, sendo que nós fazemos as coisas erradas, por não conhecer a palavra de Deus. Pois ali eu vos convido a parar de perseguir Jesus com os costumes, usos e costumes e atitude que está longe de glorificar aquilo que você quer seguir. Mas por causa dos seus frutos, você para muitos, não todos, claro, o perseguem. Porque quando você não está no centro da vontade de Deus, você persegue Jesus, você o nega e você o crucifica, em vez de você estar com Jesus. E ele continua dizendo: levanta-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Quando um encontro acontece, quando a luz da palavra, escuta isso, impacta sua vida, Deus usando um homem como eu, por exemplo, nesta noite, que tem palavras que são palavras como um martelo que bate, que impacta o espírito das pessoas, quando essa palavra impacta sua vida, o que isso vai trazendo? Pois isso faz com que Deus não somente o impacta, mas isso faz também que Deus lhe mostra aonde você deve estar e na direção que deve seguir. Porque depois do encontro com Paulo, depois de Paulo ter um encontro com Jesus,
Paulo não o deixou abandonar. Ele lhe mostrou a quem deveria procurar, Ananias. E nós vamos falar desse homem, Ananias. Um homem de Deus, um homem que ouvia a palavra do Senhor e que era tão íntimo com Deus ao ponto dele receber as revelações por parte de Jesus em visão e também ser um instrumento poderoso para assim ir até a casa onde Saulo estava e impor suas mãos para realizar um grande e poderoso milagre. Aleluia! No versículo 7, a palavra de Deus diz: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não via ninguém. Eba! Pessoal, Saulo na estrada de Damasco, ele não estava sozinho. Não, ele estava acompanhado por outras pessoas, colegas que estavam com ele. Mas a Bíblia diz que a esses homens, eles ouviram a voz de Jesus, que falava com quem? Com Saulo. Porém, esses homens não viram a luz. Não viram a luz. E esses homens não caíram por terra. Porque a Bíblia diz que, na verdade, o único que caiu por terra foi realmente o próprio Saulo. E nós vamos aprender algo interessante, porque há pessoas, escuta isso, há pessoas que só ouvirão a palavra de Deus, só terão a experiência com a lâmpada que ilumina os meus passos, com a luz que ilumina minha vida. E isso é de bom tamanho, meu querido. As pessoas que têm experiência com a palavra de Deus, com essa luz, gente, é maravilhosa. Mas essa luz, a Bíblia, ela enfatiza que nem todos caíram por terra. Apenas caiu Saulo. Isso significa que se a palavra de Deus, ela não faz cair por terra, ou seja, ela não produz um impacto com Deus, o que se esperar dela? O que essas pessoas possam esperar de Jesus Cristo? O que ela pode esperar de Jesus Cristo? Se essas pessoas, ouvindo Jesus, são incapazes de se quebrantar, o que se esperar da palavra de Deus? O que essas pessoas esperam ter em relação às coisas por parte de Deus? Há pessoas que só ouviram a palavra de Deus, e já é muito. É a graça que Jesus decidiu lhes dar, porque Deus quis assim. E há outros que não somente ouvirão a palavra, mas verão milagres e prodígios. Mas quem determina o seu encontro é Deus. É Deus. E o que se sabe na Bíblia desses homens que acompanharam Saulo, depois não se sabe nada. Não se fala desses homens, mas se fala de Paulo. Se fala de Paulo. Aleluia. E vocês, meus amados, pode ver o poder da luz nessa palavra. Essa palavra tem poder suficiente para que você pare os seus afazeres para Damasco, sua caminhada de erros, para dar ouvido a Jesus que me usa agora para falar com você. Então, meus amados, estejam, pois, preparados, porque a palavra é suficiente para lhe fazer cair do seu cavalo
em nome de Jesus e Deus iniciar algo que realmente possa impactar sua vida, mas lhe mostrar aonde deves ir. Porque há muitas pessoas que não sabem por onde ir. Tem pessoas que estão me vendo agora, que estão totalmente perdidas e ainda estão em dúvida em qual ministério prevalecer, em qual igreja está e tal, e pensa, se eu entro na OSCE, será que é de Deus? Uma igreja online? Meu Deus! Deves tu reconhecer Ananias. Deves tu saber reconhecer Ananias, a pessoa que Deus usará para impor as suas mãos a fim de que tu veja. E o problema é que muitas pessoas, que inclusive têm orado para Deus atrair nesse ministério, para arregimentar a noiva de Cristo, muitas pessoas ainda não entenderam o propósito pelo qual dessas pessoas ouvirem essas palavras. Você acha que é apenas para trazer luz para a sua vida? Mas a luz tem seu propósito. Mas Ananias também tem seu propósito. É uma pessoa que Deus usará para que algo aconteça para a sua vida. Deus me colocou nesse ministério. Um Ananias, simbolicamente, para com certeza dar continuidade para a sua vida, a fim de Deus lhe mostrar o que deves fazer. Aleluia! Vocês conseguem entender, vocês conseguem ver isso? Então, amém? Continuamos. No versículo 8, olha que diz a palavra do Senhor. Versículo 8. Saulo, levantando-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Saulo ficou cego, meus amados. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Olha a situação. Saulo ficou cego. Ficou cego. Por que, isso é a grande pergunta que eu lhes faço, por que Saulo teria ficado cego por parte de Deus? Por que Deus teria tornado Saulo cego? Já se perguntou? Pois nessa noite eu lhes digo que com olhos abertos, antes da manifestação de Jesus, Saulo era verdadeiramente cego, mesmo vendo. Saulo era cego, mesmo vendo, antes do grande encontro com Jesus. Porque ele perseguia os cristãos pela cegueira que o consumava, porque Deus não lhe havia aberto os olhos espirituais ainda. Tornando-o cego no natural, Deus tornando-o cego, fez com que Saulo se dê conta que agora, sem enxergar no natural, os seus olhos espirituais se abriram. Quem está entendendo? Quem está me seguindo? Você está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Porque isso é uma forma de Deus enfatizar e corrigir o seu escolhido, Saulo, para que este entenda que a partir desse dia não confiará nos seus olhos naturais que lhe impedia ver a verdade, mas deverá confiar na voz do Espírito Santo que lhe abriu os olhos. Aleluia! Glória a Deus! Não vivamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos, meus amados. Que lição Deus está nos dando nessa passagem? O que seus olhos naturais veem? O que você vê dentro da sua casa?
Quais são as circunstâncias e situações que hoje vocês estão vendo no natural? Você confia nisso? Você está confiando muito nisso? Basta ver o seu nível de fé. Basta ver e analisar e sondar como está a sua alma. Se você é uma pessoa inquieta, ansiosa, que vive consumida pelo medo do que amanhã você viverá, o que acontecerá amanhã, se haverá provisão ou se não haverá provisão. Basta olhar e analisar como está seu coração. Você crê nisso? Pois para Paulo aprender, para Saulo aprender, Deus precisou torná-lo cego, para que Saulo acreditasse não naquilo que ele estava vendo, porque os seus olhos o enganavam, ao ponto de querer fazer aquilo que desagradava completamente Deus. Seus olhos o levavam à direção oposta daquilo que o próprio Deus queria para Saulo. O que seus olhos naturais veem? E agora? O que seus olhos espirituais veem? Vocês querem ver com seus olhos? Ou vocês querem ver pelo seu espírito? Para ver com olhos espirituais, sem um encontro com o noivo, sem um encontro com Jesus Cristo, você não poderá ver, mesmo que você queira. Por isso que você precisa entender os passos. Até que você não consiga se quebrantar e cair do seu cavalo, cada vez que a palavra de Deus vem até você, para diminuí-lo, a fim de que você enxergue as grandezas de Deus, você não conseguirá entender essa revelação. Quais dos dois você vai confiar? Natural ou espiritual? Aquilo que você vê ou aquilo que você crê? Vamos continuar no versículo 9. Diz assim: por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Uau! Agora, vamos lá. Presta atenção. Por que Deus daria a Saulo a graça de poder ficar cego durante 3 dias? Por que Deus daria para Saulo um tempo de cegueira? Não, nem 2, nem 3. Você sabe o que é ficar cego 3 dias? Já pensou o que estaria acontecendo na mente de Saulo? O que foram esses dias para Saulo? Certamente, momentos de reflexão, momentos de meditação, momentos de digerir aquilo que Saulo passou na estrada para Damasco. Pois muitas pessoas, ao ouvir cada palavra que possa falar com sua vida, que possa ouvir palavras quando Deus, você sabe, fala no seu espírito para mudar certas coisas, pois você precisa esses dias para meditar na palavra. Muitas pessoas precisam esses dias. É claro que Deus não vai vos tornar cego para que você pare o seu trabalho, para que você pare os seus afazeres, para dar valor àquilo que Deus quer que você mude. Será que é necessário que Deus lhe torne cego para você parar tudo?
Mas muitos querem mais palavras, mais revelações. Quando, na verdade, Deus está dizendo: ei, eu preciso te dar dias para que você medite naquilo que eu fiz para você, que eu lhe disse, Saulo. E são poucas palavras, hein? Paulo não recebeu um sermão por parte de Jesus. Apenas, Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é recalcitrar os aguilhões. Levanta-te, Saulo, porque eu lhe mostrarei e levarei até alguém e lhe mostrarei o que tu deves fazer. Não mais do que isso. Isso foi a pregação de Jesus para Saulo. E você? Tantas palavras que você está recebendo. Você se acostume, porque Deus falou algo contigo na semana passada, ou 15 dias atrás. Por que tu não tomes esses dias para guardá-lo? É incrível como o homem querem e recebem algo por parte de Deus e essas pessoas não respeitam e não entendem que esses 3 dias, simbolicamente, né, são fundamental e preparados por Deus para justamente você meditar sobre a importância do impacto que Deus produziu para a sua vida, Saulo. Respeita esses 3 dias. Mas ali, as pessoas não têm tempo para esses dias. Eu não estou falando que você precisa de 3 dias. Mas eu estou falando que você precisa de um bom tempo de meditação. Para você lembrar que é momento de mudar. Que é momento de ser transformado. Que é momento de parar. Que é momento de abandonar aquela estrada de Damasco que o levava para a morte, para a perdição. A ser um fariseu, a ser uma pessoa que desagradava a Deus, a ser uma pessoa que fazia com que os planos de Saulo eram planos de perdição. Mesmo ele pensando que estava fazendo as coisas certas. E aí? Por isso que a igreja da OSE, nós ensinamos as pessoas e os membros a respeitar esses 3 dias de meditação, de reflexão. Meu Deus, o que eu fiz? Ou seja, eu pensava que eu estava fazendo as coisas certas. Gente, eu estava errado. Eu não estou mais vendo. Eu não estou mais enxergando. Mas ainda bem, porque não tem mais nada que me distrai. Apenas agora o Senhor quer que eu foco. Aquilo que é necessário que eu mude. Sim. Uma reflexão introspectiva. Eu e mais ninguém deve mudar. Pois eu entendo, Senhor, entendi, eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso, como eu fui louco, como o que eu fiz com Estevão. Eu matei Estevão. Esses dias são necessários. Esses dias são necessários. O que Deus pode fazer e usar para que você pare, não apenas para lhe fazer cair do cavalo, mas para que quando você ouve a Bíblia, você tenha um tempo para meditá-la.
Se você não está acostumado em fazer isso, a palavra entrará e depois ela sairá. E todos os impactos, todas as vezes que essa luz penetrará por meio de uma palavra impactante e brilhante que seja, ela não irá produzir impacto mais para a sua vida. Ou seja, de encontro em encontro, você perderá esses encontros, porque você não permitiu que essa palavra, essa semente, germine dentro do seu espírito, porque ela não teve água para alimentá-la. O maior perigo para quem tem um grande encontro com Jesus é o que acontece depois de receber a semente da palavra plantada no coração do homem. Você lembra a parábola do semeador em Mateus 13:3, diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Ou seja, tudo indica que foi isso que teria acontecido com os acompanhantes de Saulo. Aqueles que acompanhavam Saulo, que ouviram Jesus, ouviram a palavra, mas nada aconteceu desses homens. Por quê? Porque certamente a palavra de Deus não foi suficiente para eles caírem em si. E certamente as aves do céu viram e roubaram a semente. O que fala Jesus depois sobre essa parábola? Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Se Saulo não houvesse procurado aquele homem chamado Ananias, homem que Jesus tinha indicado para Saulo se encontrar, pois Paulo, a semente jamais teria germinado. A semente jamais teria germinado porque Paulo lhe faltava terra. O que é a terra? E o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento sobre quem Jesus é. E a Bíblia diz, outra parte caiu entre espinhos que cresciam e sufocavam as plantas. Ou seja, os espinhos são os afazeres do mundo, meus amados. E quando uma pessoa, após receber o seu encontro com Jesus, se envolve com os afazeres do mundo e tolera esses espinhos, e pouco a pouco essas pessoas, o que acontece? Os espinhos sufocam. Por isso que é necessário que esses 3 dias de isolamento acontece para que essa pessoa tenha na sua consciência, reflete e diz assim, meu Deus, é verdade. Agora, eu estou disposto a pagar o preço que é necessário pagar para que uma conversão aconteça na minha vida. Esses 3 dias de cegueira foram primordiais para Saulo. Porque esses dias lhe permitiram reavaliar os seus valores, reavaliar seus princípios, reavaliar seus pensamentos, reavaliar seus costumes, reavaliar seu modo de pensar. Você já tentou se colocar no lugar de um cego? Já se colocou no lugar de um cego? Já procurou saber o que um cego consegue desenvolver a mais daquele que vê?
Eu me lembro um dia, quando eu era adolescente, eu fiz essa experiência de adolescente em Madrid. E eu quis fazer a experiência de ficar umas horas fechando os olhos e meu primo me guiou nas ruas de Madrid. E eu falei para ele, faz com que, eu não era crente na época, viu? Faz com que fingimos que eu sou cego e tu me guia. E aí eu fiz isso, entrei no metrô. Gente, o que é isso? Que sensação é isso? De você não poder ver mais. Ou seja, é incrível os sentidos que vão se desenvolver dentro de uma pessoa que na verdade não consegue ver. É incrível como parte de sentidos que você não desenvolve quando você vê, você desenvolve quando não vê. Porque na verdade é outro mundo. E nós precisamos aprender a viver no mundo que não precisa ver para crer. Deus tornando cego Paulo é uma forma de Deus dizer: agora, Saulo, você vai aprender a viver no sobrenatural. E não mais confiar na força do seu braço, não mais confiar no seu intelecto, não mais confiar nas suas estatísticas, mas confiar no meu espírito. Pois foi necessário um tempo de reflexão para Paulo para que esse colocasse valor aonde deveria dar valor. Será que é necessário que Deus o cega para você parar seus afazeres? A fim de que vocês entendam o valor que vocês devem dar ao seu casamento? Será que é necessário que Deus o cega para você parar seus afazeres, a fim de que vocês entendam que é necessário você deixar o ídolo do trabalho para se dedicar mais à obra de Deus? Se dedicar mais a ouvir seus filhos que precisam de um pai? Continuando. No versículo 10, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, o que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe diz: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando numa visão, e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impondo-lhe as mãos para que voltasse a ver. Isso é tremendo, meus queridos. Olha só. Na cegueira de Saulo, Deus lhe abriu os olhos espirituais para que Saulo experimentasse a visão espiritual. Uma visão do Espírito, escuta isso, uma visão do Espírito é longe de ser uma visão da sua imaginação. É bem diferente. Aquilo que sua mente, por mais criativa que possa ser, possa imaginar uma situação. Porque uma visão espiritual é tão real, mas tão real como quando você vê uma imagem real. Isso eu quero ensinar para as pessoas, os membros da OSE. Não inventar aonde não há. Porque uma visão espiritual é tão igualzinho como vocês estão me vendo agora. É tão real como vocês estão me vendo agora. Quando isso acontece no ministério, porque isso acontece no sobrenatural, nesse ministério, gente, é algo tremendo. Ou seja, você não sabe se você não consegue ver mais
que você está neste mundo. Você está no mundo do Espírito. E você não consegue mais ver mais nada, a não ser aquilo que Deus está lhe mostrando, que é tão claro, tão natural, que é muito além daquilo que sua imaginação possa criar. E Ananias teve essa visão por parte de Jesus. Amém? Vamos lá continuar? Olha que diz a palavra. Saulo estava orando e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ou seja, Deus já estava mostrando para Saulo que precisaria de alguém para lhe abrir os olhos. Tremendo isso, né? Poderia o próprio Jesus reabrir os olhos de Saulo sem usar ninguém? Ou seja, será que Jesus que fechou os olhos de Saulo poderia reabri-lo sem precisar de Ananias? Claro. Mas por que Jesus quis usar Ananias? Um homem, um simples mortal, porém, um homem de Deus. É claro. Por que ele não o fez? Porque Jesus queria introduzir para Saulo a sua igreja, a sua noiva. A sua igreja que não foi a sinagoga de Damasco. A sua igreja, ela foi a sua noiva. Foi um verdadeiro discípulo de Jesus que orava, meus amados, e obedecia. Ananias, que foi até Saulo. Deus salva sua vida, depois lhe conduziu para Ananias. Escuta, Deus, ele salva a sua vida, depois o que ele faz? Ele salva para lhe perder? Não, ele salva para depois lhe conduzir para um Ananias. Porque Ananias possui algo que Saulo ainda não tem. Ananias possui algo que ainda Saulo não tinha. Deus, Ele me usa para trazer a luz brilhante na sua estrada de Damasco. E para fazê-lo cair do seu cavalo. Mas depois, dentro dessa igreja da OC, haverão Ananias que serão usados para lhe dar algo que você irão precisar. O que, pastor? Isso é o papel da igreja verdadeira. O papel da igreja primitiva. Agora, outra área importante que Deus trabalhou em Saulo foi a humildade. Repete comigo essa palavra. Humildade. Já falou? Ok. Ele trabalhou a humildade de Saulo. Saulo, perseguidor de cristãos, teve que se humilhar. Primeiro, caiu do seu cavalo, teve que cair. Segundo, teve que pedir ajuda. Ai, eu não preciso de ninguém. Não confio mais em ninguém, não confio mais em homens, chega, eu fui ferido e tal. É porque ainda você não conhecia um Ananias. Porque se realmente você teria a oportunidade de conhecer um Ananias, um homem de oração, uma mulher de oração, usado por Deus para lhe fazer com que suas escamas caiam, pelo poder que esse homem tem,
então certamente você veria as coisas diferentes. Pois muitas das vezes, o que faz com que as pessoas, depois de um encontro, não dê continuidade, essas pessoas se perdem, porque essas pessoas não aceitam pedir ajuda a um homem que Deus está direcionando para a tua vida. Pois Saulo teve que aceitar e entender que era por Ananias. Era por Ananias. Não, vai ter que ser Deus. Eu não quero mais. Não, você não entendeu. É por Ananias. Não é por Deus diretamente. Eu quero Deus diretamente. Não, é por Ananias. E aí? Há coisas que Deus vai fazer assim, ó, para ti diretamente. Mas a coisa que Deus vai fazer por intermédio de Ananias, que tu queiras ou não. E não questiona Deus. Já pensou Saulo pedindo ajuda a alguém? Eu, Saulo, culto, inteligente, de uma família rica, romano, fariseu, me humilhar para quem eu detestava? Pois a partir desse grande encontro, Saulo precisou aprender a depender de Deus, depender da igreja e amar quem detestava. O que o orgulho de Saulo poderia pensar se este não houvesse caído do seu cavalo? Eu, um fariseu, que sabe tantas coisas, buscar de Ananias algo que este possa me ensinar? Ananias vai me ensinar algo a mim? Que eu conheço tantos de letra, de Bíblia, da lei. Ananias vai me ensinar algo? Peraí, sim. Sim. Saulo, sim. Porque até que você não seja humilde, você pode até mesmo saber muita coisa de letra. Mas o que adianta ter a letra e não ter nada do Espírito Santo? Porque o Espírito de Deus só habita em templo dos humildes e quebrantados de coração. O que Paulo diz? Saulo diz: não, jamais! Não. Como Saulo. Mas como Saulo caiu do seu cavalo e Deus lhe humilhou, Saulo não procurou esbanjar seu conhecimento para Ananias. Saulo não procurou esbanjar seu conhecimento para Ananias ou lhe mostrar que sabia mais do que ele, meus amados. Porque naquele momento, mesmo Saulo tendo uma grande missão para frente, ele soube se submeter a alguém que sabia menos do que ele em conhecimento, porém que enxergava mais do que ele. Deixa você refletir sobre aquilo que acabo de falar. Porque muitas pessoas se colocam na posição de Saulo e sobem no seu cavalo e pensam que são alguém, sendo que não são ninguém. E para entrar na USP, nós não estamos atrás de Saulo, que sabe muita coisa. Porque há muitos Ananias que humildemente não sabem tanto como Saulo. Porém, são esses que Deus levantou para ensinar sobre os Saulos que acham que são, mas não são. Aqui na USP,
Quando nós detectamos que há pessoas que se consideram sábias pelo tanto conhecimento que têm e querem entrar como membro, se nós detectamos orgulho, então o colocamos para que Ananias o discipula. Consegue entender isso? E se este não se quebrante pela palavra, esta pessoa vai querer apenas aparecer. Aparecer pelo seu conhecimento religioso. E vai querer impressionar Ananias. Talvez um simples cidadão de Damasco. Pobre, porém que paga um preço de oração para ser amigo de Jesus. E que justamente será esse que Deus usará para dar oportunidade àquele que pensa saber, mas não sabe. Os humildes são aqueles que entrarão no reino dos céus. Mas de que Ananias se impressionaria, sendo que ele conhece o Mestre e Saulo ainda não? Saulo, escuta-me bem. Você sempre será bem-vindo. Sempre será bem-vindo aqui nesse ministério da USE. Para inclusive se tornar membros da USE. Mas não é porque você sabe da letra que deves ensinar para Ananias. Pode ser que Ananias não sabe tanto como você sabe. Mas Ananias tem o que você precisa aprender. A humildade de submissão. A humildade, ela é um dos maiores requisitos para um cristão iniciar sua caminhada com Jesus. Pois a Bíblia diz que Deus quis assim tornar aquilo que não é para ser. Porque aquilo que para os homens é, não é para Deus. Aquilo que é para Deus, não é para os homens. Ananias foi até lá e chamou de Saulo, meu irmão. Irmão Saulo. Colocou as mãos sobre ele. E ali, a escama dos olhos de Saulo caiu. E este viu novamente. E a Bíblia diz que, naquele instante, Saulo se batizou. Glória a Deus. Meus amados, como o Senhor tem falado conosco. Vamos orar hoje. Inclina sua cabeça e deixa-me orar. Pai, sua palavra é maravilhosa. Sua palavra é poderosa, é tão clara e sua luz é tão poderosa ao ponto de poder convencer e fazer-nos cair do lugar alto que nós pensávamos estar. Mas o Senhor preparou e fez cair alguns dos seus cavalos com um propósito, preparando uma situação difícil para que essa pessoa caísse. E para a sua caminhada para Damasco, para ouvir ou ver essa luz por meio dessa palavra que deve impactar seu espírito, ao ponto de vocês entender, Pai, em nome de Jesus Cristo, que Tu estás me usando, para que assim, como Ananias foi usado, direcionar essas pessoas
a ser aquilo que elas precisam ser. Convence, Senhor, e que essas pessoas tenham humildade e sejam trabalhadas da sua vida, preparando, Senhor, aquilo que precisa ser preparado para que essas pessoas se abaixem, para que essas pessoas se inclinem no seu orgulho, nas suas vaidades, nas suas inversões de valor, para que um encontro verdadeiro aconteça. E que essas pessoas possam dizer: realmente, minha vida mudou. E eu lhe agradeço, Senhor, por essa luz, por essa palavra de hoje aqui. Amém.